Olá, pessoal. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre bactérias, tá? Então, assim, ó, bactérias é um grupo especial de seres vivos, unicelulares, procarióticos, que podem estar tanto na forma isolada no ambiente ou formando colônias. Elas pertencem ao reino Monera, tá? Quais são as características principais das bactérias? Elas são unicelulares. O que significa afirmar que elas são unicelulares? Elas são compostas de uma única célula, tá? Essa célula é procarionte. O que significa isso? Que seu material genético, ele não está revestido de carioteca, ele está espalhado no interior da célula, tá? Então aqui ó, nós estamos vendo, tem um material genético que está representado em azul e ele está totalmente espalhado no interior da célula. Elas possuem algumas características importantes. Por exemplo, a única organela citoplasmática que as bactérias possuem são os ribossomos, que são organelas não membranosas, tá? Não sei se vocês lembram, os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas e é a única organela presente nas bactérias. Elas possuem também uma parede celular. Essa parede celular vai dar a elas uma resistência bem significativa e elas possuem alguns pelos aqui, ó, que são chamados pelos aderentes, que auxiliam muito na adesão às células. Apresentam também membrana plasmática, certo? E algumas vão ter flagelos que vão auxiliar na locomoção. As bactérias, elas dependendo da sua forma, elas vão ter diferentes nomes. As esféricas são chamadas de cocos. Elas podem vir sozinhas ou em duas unidades, são chamadas as diplococos. Temos também as streptococos, que estão em fila indiana. As que estão em quatro são chamadas as tétrades. A sarzina, que forma o tipo de um dado, e o estafilococcus. Então, todas as bactérias que estão esféricas, chamamos de cocos. As que são mais alongadas são chamadas de bacilos, tá? Temos os streptobacilos, tá? Observe que algumas vão possuir bastante flagelos. Temos ainda as que formam de vírgulas, são chamadas de vibriões, e as espirilos, que são uma forma de hélice. As bactérias, elas podem ser relacionadas à sua respiração de duas formas, aeróbicas e anaeróbicas. Qual a diferença entre elas? Nas bactérias aeróbicas, são aquelas que, para sobreviver, elas precisam do oxigênio. Tá? Elas não conseguem sobreviver na ausência do oxigênio. As anaeróbias, elas não precisam, elas não necessitam do oxigênio. Aí nós vamos ter divisão de duas, as estritas e as facultativas. Qual a diferença entre elas? As estritas, elas não conseguem sobreviver aonde tem oxigênio. Tá? Elas não sobrevivem. O exemplo, a bactéria causadora do tétano. As facultativas, elas podem viver tanto na ausência quanto na presença do oxigênio. Elas não têm a necessidade dele, mas também não vão morrer na presença do oxigênio. Em termos de reprodução, as bactérias podem se reproduzir tanto da forma assexuada quanto da forma sexuada. Lembrando, a assexuada, uma única bactéria dá origem a outras exatamente iguais a ela. Na sexuada, vai ter permuta, troca de material genético. Então, vai formar bactérias diferentes da célula-mãe. Vamos começar pela bactéria, pela reprodução assexuada. Temos por bipartição cisparidade. Observem, uma única bactéria, ela vai dividir o seu citoplasma, vai acontecer o que a gente chama de estrangulamento citoplasmático, e ela vai gerar duas bactérias filhas. Essas bactérias filhas são exatamente iguais à célula-mãe. Tá? Então, uma única bactéria deu origem a duas exatamente iguais a ela. Na sexuada, que vai formar bactérias diferentes, nós temos três tipos de reprodução sexuada. Vamos começar pelo primeiro caso, o que chamamos de transformação. O que acontece? Uma bactéria lisada, ou seja, uma bactéria que rompeu o seu material, tá? Ocorreu lise com ela, ocorreu rompimento. Esse material genético dessa bactéria vai para o ambiente. E aí esse material genético entra em outra célula viva. Observe, ele está no ambiente
e entra em outra célula viva. E aí o que acontece? Este material genético vai incorporar o fragmento da outra bactéria no qual ele entrou. Tá? Então, observe, tínhamos uma bactéria em lise, destruída. Este material genético dela entrou em outra célula, em outra bactéria, que chamamos de bactéria receptora, e este material genético foi incorporado ao material genético da bactéria. Ou seja, essa bactéria aqui, provavelmente, se ela se dividir por bipartição, ela vai gerar células diferentes. Então, isso aqui é o processo de transformação. Então, uma bactéria pode absorver DNA livre no meio ambiente, ou seja, esse material, na medida que essa bactéria correu lise com ela, esse material genético foi no ambiente. E ele se incorporou ao material genético de outra bactéria. Tá? Então, esse aqui é a reprodução sexuada por transformação. Na reprodução sexuada por transdução, o processo é muito semelhante. Só que aquele material genético que vai ser incorporado por outra célula é trazido por um vírus. Tá? Aqui nós temos o exemplo de um bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria. Ele que coloca para dentro da bactéria o material genético, certo? De outra bactéria. E este material vai ser incorporado por essa bactéria, que vai acontecer uma recombinação. Então, o DNA é incorporado ao DNA da bactéria hospedeira, ou seja, pelo vírus. Durante o ciclo lítico, lembra o ciclo lítico, aquele ciclo que vai acontecer o rompimento da bactéria, tá? Ele vai acabar sendo infectando o outro, ou seja, dando origem a uma bactéria diferente, tá? Então, na transdução, quem coloca esse material genético na bactéria vai ser um vírus. Então, o processo é muito semelhante da transformação, só que na transformação o material genético estava livre, e aqui não, aqui foi trazido por um vírus. E na conjugação, o último tipo de reprodução sexuada das bactérias, o que acontece? 2 ou 3 bactérias se unem, tá? Se juntam, normalmente por aqueles pelinhos que foi mostrado no primeiro slide, que estão na parede celular. Eles se juntam e eles vão trocar material genético. Ou seja, aqui ocorre uma troca. Uma cede um material genético para outra, certo? E aí o que vai acontecer? Esse material cedido vai ser incorporado, tá, pelo plasmídio. O que seria o plasmídio? O plasmídio é um material circular, tá, que está no citoplasma da bactéria e é onde vai acontecer a recombinação gênica desse material genético, certo? Então, retomando, temos a bactéria se reproduz tanto assexuadamente, a reprodução assexuada chama-se bipartição ou cisparidade, tá? Onde vão ser formadas células exatamente iguais, e também se reproduz de forma sexuada, que pode ser de 3 formas. Transformação, quando ela incorpora material livre no ambiente. Transdução, que quando é um vírus que coloca material genético diferente no corpo dela, na sua célula. E conjugação, quando ocorre troca de material genético entre duas bactérias. Tanto, qualquer um desses tipos de reprodução sexuada sempre formarão bactérias com material genético diferente. Mas e para que servem as bactérias? Quais são as importâncias delas? Bom, elas são muito importantes para a ecologia. Existe um ciclo, que certamente vocês estudaram o ano passado, chamado ciclo do nitrogênio, onde são as bactérias as responsáveis para retirar do ambiente um gás fundamental para a formação das nossas células, que é o nitrogênio. Nós não conseguimos absorver diretamente esse nitrogênio para o nosso corpo. Ele é tóxico para nós. Nós não temos essa capacidade de absorção e mesmo se tivéssemos, ele seria tóxico. Então, o que acontece? As bactérias fixadoras, elas vão retirar do ambiente esse nitrogênio e vão transformar eles em unidades menos nocivas que nós vamos incorporar através da alimentação. Tá? Então, normalmente essas bactérias estão nas plantas leguminosas e elas conseguem retirar do ambiente o nitrogênio, transformá-los em substâncias menos tóxicas para os animais incorporarem através da alimentação, na medida que estamos comendo o vegetal, estamos adquirindo o nitrogênio no qual a gente necessita. As bactérias também são importantes para a parte de produção de alimento.
muitos alimentos, iogurte, coalhada, o leite, eles têm a participação efetiva das bactérias. Então, para a parte nutricional, elas são muito importantes, são o que chamamos de bactérias fermentadoras. Então, muitos dos alimentos que nós consumimos, eles provêm da ação das bactérias. Elas também têm uma importância muito grande na parte tecnológica, na agricultura como controle biológico, pelo uso das bactérias para controlar outros tipos de organismos, tá? E na parte médica também, tá? Certamente vocês já ouviram falar em Botox. O que é Botox? Botox é uma substância derivada das bactérias, é um produto da ação das bactérias, que são usadas ultimamente até para processos de tratamento de doenças e se fala muito ultimamente para retirar rugas. Observe aqui uma pessoa, ela tinha rugas antes, aí ela fez um tratamento de Botox e acabou o que fazendo? Sumiu as rugas delas. Tá? Então, o que é essa toxina? É uma toxina resultante, o Botox é uma toxina resultante da ação das bactérias que vão preencher aquele espaço no tecido causador das rugas. Então, também, elas são muito utilizadas justamente para a produção de medicamentos. Sabemos que os antibióticos são os únicos medicamentos, as bactérias, as infecções bacterianas, o medicamento mais eficaz para o seu controle são os antibióticos. Sempre que tiver uma infecção bacteriana, o medicamento utilizado é antibiótico. Então, existe uma busca muito grande, tá, pela parte das empresas de remédios, justamente para cada vez mais encontrar antibióticos que consigam combater diversos tipos de bactérias. Tá? Lembrando que muitas doenças bacterianas também são controladas pelo uso de vacinas. As bactérias também estão presentes no nosso organismo, são extremamente importantes na formação das vitaminas do complexo B e vitaminas K. Elas estão no nosso intestino e ali elas fazem a produção dessas vitaminas fundamentais para o funcionamento pleno do nosso organismo. Algumas bactérias também são utilizadas para biorremediação. O que significa isso? Elas são utilizadas no ambiente para retirar produtos poluidores. Então, hoje, para a parte ecológica, elas têm um papel muito importante, principalmente em águas contaminadas, onde são utilizadas bactérias para a decomposição da matéria orgânica causadora da poluição. Então é isso, pessoal. Nós hoje trabalhamos as características básicas das bactérias, lembrando que elas são seres unicelulares, procariontes, podem viver isoladas, podem viver em colônias, seu material genético está espalhado no citoplasma, certo? Por isso que são chamadas de procariontes. A única organela presente são os ribossomos. Lembrem que podemos ter bactérias na forma de coco, bacilo, vibriões e espirilos. Podemos ter bactérias aeróbicas, que só vivem na presença do oxigênio, e as anaeróbias, que as estritas não conseguem sobreviver na presença do oxigênio, e as facultativas podem ter ou não a presença. Lembrando que são dois tipos de reprodução, a assexuada por bipartição e a sexuada por conjugação, transformação e transdução. Lembrando que elas são extremamente úteis, tanto para a parte ecológica, médica, tá? A parte de alimentos, enfim, elas têm uma utilidade muito grande para a nossa sobrevivência. Depois, nós vamos trabalhar os prejuízos causados por elas, ou seja, quais são as doenças que as bactérias podem causar. Então, por hoje seria isso. Muito obrigada.